Olá, vamos para a última parte desse conteúdo aqui de respostas agudas e adaptações crônicas do sistema cardiovascular ao exercício físico. Na verdade, eu estou dando uma noção geral das coisas que acontecem, mas claro que é um assunto muito extenso para se esgotar só em três aulas, né? 3 vídeos, mas já dá uma base, né? De onde partir. Então vamos lá. Última parte agora, começando com a morfologia cardíaca, vou falar de algumas coisas. A primeira dela, morfologia cardíaca. O que o exercício faz com a morfologia do coração? Bom, uma coisa que a gente sabe cronicamente que acontece é uma hipertrofia do coração, hipertrofia cardíaca, também chamada de coração de atleta. Houve muito tempos atrás, que se suspeitava que isso era um perigo, né? Que o exercício faria mal porque aumentava o coração e parecia que a pessoa tinha uma cardiomegalia, né? Depois, obviamente, as coisas foram se clareando e que se verificou que era uma adaptação benéfica, né? Aliás, essa é uma hipertrofia cardíaca benéfica porque tem também uma hipertrofia cardíaca que é característica de uma patologia, né, que é a cardiomegalia, que vai levar a uma insuficiência cardíaca. Tá? Então há uma hipertrofia patológica e uma hipertrofia fisiológica, que é isso aqui. Normalmente chamam assim, né? Hipertrofia fisiológica e hipertrofia patológica. O que acontece? Aumento no tamanho da cavidade ventricular esquerda, causada por uma hipertrofia chamada excêntrica. Então as câmaras cardíacas elas ficam maiores com o treinamento, principalmente, na verdade, praticamente exclusivamente ao exercício aeróbio, esse aumento do tamanho da câmara cardíaca. Isso acontece porque uma adaptação das fibras é o crescimento longitudinal. As fibras vão ficando, cada uma delas, obviamente não todas, mas as fibras vão ficando, cada uma delas um pouquinho maior. Quando você soma tudo, dá um tamanho grande, né? Uma pequena alteração de tamanho em uma fibra, e se todas tiverem uma pequena alteração, no final você vai ter um aumento nessa câmara cardíaca. Um espessamento da parede do ventrículo moderado, causado por uma hipertrofia que é chamada concêntrica. Nesse caso seria a hipertrofia, eu vou mostrar mais à frente para vocês entenderem o que é o excêntrico e o concêntrico, mas seria pelo espessamento das miofibrilas. É uma hipertrofia aquela mais parecida com a hipertrofia do músculo esquelético, que a gente vê aumentando em volume na área transversal, embora isso aqui também aconteça no exercício de força, né? Então, aumento das miofibrilas e aumento do número de miofilamentos contráteis, isso faz com que a fibra fique mais espessa. Então, o coração ele vai ficar mais forte, porque ele vai ter fibras que respondem melhor e com uma capacidade de volume cardíaco maior. Então, a quantidade de sangue no final da diástole será maior para um atleta, por exemplo, que terá uma câmara cardíaca maior, capaz de receber mais sangue. E, ao mesmo tempo, as fibras estão mais fortes, responderão mandando todo esse sangue pelas artérias que, obviamente, saem do coração. Atletas de corredores, por exemplo, de longa distância, né, nadadores, ciclistas, apresentam, em média, um volume cardíaco maior na casa de 25% comparado a não atletas. Essa aqui é uma figura que está num dos livros do McCarthy, não lembro qual dele, esqueci aqui de ver qual edição, né? Mas ele mostra a massa ventricular esquerda de homens e mulheres não treinadas e atletas. Homens em verde, mulher em azul. Aqui mostrando como servindo de controle destreinado, aqui corredores de longa distância, né? Veja a diferença, tanto homem quanto mulheres. Aqui não tinha... nos estudos só tinha sexo masculino, mas só para vocês verem. Mulher, de modo geral, tem esse coração menor
por causa do tamanho, né? O coração, ele tem uma relação, uma associação forte com o tamanho da pessoa, com o peso, com a superfície corporal, com o peso, né? Por exemplo, uma pessoa que vai ficando obesa, o coração também vai crescer, porque esse coração tem que dar conta agora de uma massa de tecido maior. Então o coração também tem que se adaptar. Então pessoas mais pesadas e também maiores, elas terão um coração maior. Como de modo geral mulheres, na média, são menores, o coração fica um pouco menor. Mas veja que ambos têm a mesma adaptação. A primeira referência ao coração de atleta foi ainda no século XIX. O coração de atleta é caracterizado por várias alterações fisiológicas e anatômicas. Eu estou falando aqui de características mais anatômicas, mas tem vários marcadores moleculares e de comportamento, né, de função do coração, que é o que está chamando de alterações fisiológicas. A funcionalidade do coração é muito melhorada, mas aqui eu quero me concentrar um pouco na parte anatômica. É de caráter benigno. Essas alterações positivas são benignas, mas são reversíveis. Quer dizer que se você parar de treinar, você perderá. Esse é um artigo de um cara bem conhecido na área da cardiologia. Eu não achei ele aqui nos meus arquivos, como eu troquei de computador muitas vezes nos últimos anos, algumas vezes, talvez eu tenha perdido, mas não deve ser difícil achar por aí se buscar. Vamos falar da hipertrofia excêntrica e concêntrica então. O que é hipertrofia excêntrica? É quando o tecido todo, obviamente, ele vai crescer no sentido longitudinal, e isso acontece porque cada fibra, como eu estou vendo aqui, se cada fibra aumentar o tamanho dela, o longitudinal aqui, se elas ficarem, cada uma delas ficar um pouco maior, no final você vai ter um coração com a câmera maior. A concêntrica é o aumento nesse espessamento, né, no sentido do centro, né, daí a ideia de concêntrico. E é quando as fibras aumentam nesse sentido, no sentido transversal. Se cada uma delas também aumentar um pouquinho, no final você vai ter uma massa mais espessa aqui. Tem se verificado ambas as hipertrofias em treinados aerobicamente, então corredores, ciclistas, nadadores de longa distância, cronicamente treinados, tanto tem aumento do tamanho das câmeras, como também do espessamento da parede ventricular, tá? Principalmente do ventrículo esquerdo, tá? Do ventrículo direito, hora se vê, hora não se vê, mas o ventrículo esquerdo, porque o ventrículo esquerdo enfrenta pressões muito maiores do que o ventrículo direito, que enfrenta uma pressão bem pequena, né? De modo geral, os pulmões não geram grande resistência, então a pressão é bem pequena aqui. Então tem se verificado ambas hipertrofias em atletas aerobicamente treinados, enquanto que em pessoas que fazem treinamento de força, não tem se visto grandes alterações. Hora ou outra se vê isso aqui um pouco maior, mas o tamanho da câmera, de modo geral, não aumenta, né? Às vezes o coração ele é maior porque a pessoa cresceu muito. Isso, por exemplo, um fisiculturista, a mesma lógica do obeso. O fisiculturista que, depois de 20 anos de treinamento, ele saiu de 70, 80 quilos para 150, o coração também tem que crescer para dar conta desse monte de massa. Mas se você dividir o coração pelo peso corporal, você não vai ter valores, ou dividir essa espessura, né? Fizer uma medida que a gente chama de relativa, você não vai ver grandes alterações, não. Tem livros que costuma dizer que a hipertrofia excêntrica é típica do exercício aeróbio e a concêntrica é típica do treinamento de força. Não é isso que a gente vê na literatura quando você vai pegando os artigos individuais. O que a gente vê na literatura é que o aeróbio costuma dar, o aumento da câmera é muito claro, e da parede se vê com boa frequência. O treinamento de força
não há hipertrofia, quase nunca se vê hipertrofia da câmera e quase nunca se vê hipertrofia da parede. Hora ou outra você vê alguns artigos que mostram uma espessura induzida pelo treinamento de força. Então aqui a gente tem um coração, um corte no coração, eu vendo aqui o ventrículo esquerdo, aqui o ventrículo direito, a gente vê a diferença da espessura do ventrículo esquerdo, né, comparado aqui ao ventrículo direito, está nesse artigo aqui. E isso aqui é de um atleta, e isso aqui é de um sujeito controle. A melhor comparação, obviamente, não é de um atleta com um controle. O ideal seria comparar o atleta com ele mesmo antes de ser atleta, para a gente ver como que era o coração dele antes. Mas aqui os autores só quiseram mostrar como que um sujeito não treinado tem uma parede que é bem menor do que um treinado. E a câmera também, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas se eu pegar esse... Aqui não dá para fazer isso porque eu estou no modo aqui que não me permite, mas se eu pegar essa linha e colocar em cima dessa aqui, você vai ver que essa linha é maior. Tá? Então a câmera cardíaca também é maior. Tá? Acontece principalmente no ventrículo esquerdo, mas tem trabalho que mostra que o ventrículo direito isso também acontece, aumento do volume da câmera. Bom, então isso é mais habitual no treinamento aeróbio e no treinamento de força, vamos ver o que acontece. Isso aqui está nos livros, nas edições, nas várias edições do Fleck e do Steven Fleck, do William Craim. E ele mostra aqui algumas informações. A espessura da parede. Valores absolutos. Isso aqui, então, treinamento de força. Valores absolutos. Ventrículo esquerdo, septo e ventrículo direito. Ou aumenta, no caso do ventrículo esquerdo e septo, ou aumenta ou não se altera. Né? E quando aumenta, aumenta pouco. Isso em valor absoluto. Né? Sem relativizar. Ou não se altera. Agora, quando você faz essa medida relativa à área da superfície corporal, dividindo por um valor de superfície corporal, aí você não vê mudança. É aquilo que eu falei. Né? Quando você considera uma medida relativa, você praticamente não vê mudança. Esse aqui eu não lembro o que é o MLG, mas eu não sei se é possivelmente é massa de alguma coisa, mas menos importante para a gente, até porque o que acontece aqui é o que acontece aqui. O volume da câmera não se altera ou tem leve aumento, ou não se altera ou leve aumento. Essa interrogação porque tem poucos estudos, né? Ele coloca uma interrogação. Átrios não se altera ou tem leve aumento, isso em valor absoluto. Relativo, não se altera ou tem leve aumento. Né? Então é aquilo que eu falei. No treinamento de força a gente não vê adaptações tão claras igual se vê no treinamento aeróbio. Cito 2 artigos legais para quem tiver interesse sobre o assunto, né, desse coração do atleta, né, e alterações da estrutura cardíaca. Tá? Dá uma procurada aí, se não achar, só me falar que eu tenho aqui. Bom, então basicamente sobre a morfologia cardíaca, dando um panorama geral, é isso. E agora sobre volume e fluxo. Vamos ver o que acontece com volume e fluxo. Débito cardíaco e volume sistólico. Nós vimos que o débito cardíaco ele é a frequência cardíaca pelo volume sistólico. O volume sistólico é a quantidade de sangue ejetada por cada batimento. Frequência cardíaca, você já sabe. E o débito cardíaco. Olha que coisa interessante. Em repouso, o débito cardíaco de destreinados e treinados é o mesmo valor. Em repouso é o mesmo valor, em torno de 5. Claro que está dando valores didáticos aqui, né, aproximados. Porque claro que isso varia um pouco entre as pessoas. Tem pessoas que estão um pouco maior, um pouco menor. Mas o que ele quer dizer é que não há uma diferença significativa entre destreinados e treinados. O que se espera é que não seja diferente. Por outro lado, a frequência cardíaca e o volume sistólico muda. A frequência cardíaca no treinado diminui e o volume sistólico aumenta. Por isso, quando eu multiplico isso por isso, aqui diminuiu e aqui aumentou,
eu mantenho esse valor. Nesse caso, aqui é mais alto e aqui é menor, mantém esse valor. Mas, apesar desse valor, o que a gente vê é que um sujeito treinado tem um coração muito mais eficiente. Ele, veja que cada volume sistólico, cada batimento, cada ejeção, ele manda muito mais sangue do que o destreinado. Aqui, o destreinado. E como cada batimento ele manda mais sangue, ele não precisa ter uma frequência alta, né? Porque cada batimento já manda mais sangue. Por isso que eu mantenho um débito cardíaco parecido, mas o atleta tem um coração mais eficiente. Agora, no exercício máximo, os dois, tanto o destreinado quanto o treinado, vão ao máximo. A gente vê que, nesse caso, o destreinado vai fadigar bem mais cedo, quando o débito cardíaco dele estiver na casa de 20 ml por minuto, 22, ou seja, em torno de 4 vezes e pouco mais do que o basal, ele já vai fadigar. Num treinado, isso chega na casa de 6 a 7 vezes o basal, ou seja, ele tem um débito cardíaco que vai a valores muito mais altos. Agora, olha que interessante, a frequência cardíaca máxima também não é diferente. Então, é como se cada um de nós temos... o nosso coração está batendo aproximadamente agora 60, 70, 60, 80 batimentos por minuto. Se o meu coração vai até aproximadamente 190, quer dizer que eu tenho uma reserva de batimentos. Essa reserva de batimentos, ela não difere a reserva até difere um pouco, né? Porque o treinado ele está com um batimento um pouco mais baixo, então ele tem uma reserva um pouco maior. Mas a frequência cardíaca máxima vai ser similar. Se a frequência cardíaca máxima é similar, então o que tem que ser diferente é isso aqui. Porque a gente vê que o volume sistólico de ejeção é muito maior no atleta, portanto, quando eu multiplico isso por isso, dá um valor muito maior. Então, o que faz diferença no débito cardíaco, quando eu chego lá no máximo, é um volume sistólico muito maior, já que a frequência cardíaca empatou aqui. Então essas são as adaptações para uma condição de exercício aeróbio, imaginando o teste progressivo, né, que parte do repouso e vai progredindo em rampa até chegar no máximo. Então você consegue ver esses comportamentos. Aqui deu uma desconfigurada, mas eu acho que não vai me atrapalhar para aquilo que eu quero não, tá? Desconsidere isso aqui, e isso aqui eu acho que era para estar no slide anterior. Bom, vamos falar, eu estou continuando a falar do mesmo assunto, adaptações do débito cardíaco e do volume sistólico. Embora eu acho que era daqui mesmo, só que era para estar pequenininho aqui em cima, né? Mas enfim, deu uma desconfigurada. Essa figura, essa tabela aqui está nesse trabalho que eu cito num livro de 2 professores eméritos de uma universidade canadense. Eu não sei se eu citei ele aqui, se eu não citei em outros, quase todo vídeo meu eles estão, né, do treinamento de força, por exemplo. Mas vamos ver aqui o que acontece. Um sujeito destreinado e um sujeito treinado. Aqui eu tenho frequência cardíaca, volume sistólico, débito cardíaco. Aqui mesma coisa. Para o treinado, frequência cardíaca, volume sistólico e débito cardíaco. Do lado de cá eu tenho a condição de repouso, um exercício leve e um exercício máximo, que no caso do máximo, em termos de watts de trabalho, é menor para o destreinado, né, foi 250, e o treinado ele vai até uma carga de trabalho maior. Tá? Então, por isso que esses valores são menores entre destreinados e treinados. Vamos ver os comportamentos dessas coisas nas diferentes situações. Primeiro, frequência cardíaca. Aqui, né? Frequência cardíaca, vamos ver o repouso primeiro. Frequência cardíaca do destreinado, 80, do treinado bem menor. Volume sistólico, 70, do treinado é maior, portanto melhor. E o débito cardíaco, como eu já falei, não muda, é parecido.
Tá? Aqui ele deu um valor um pouco maior do que eu citei ali atrás, de 5 litros. Agora vamos ver o comportamento no exercício leve, de 100 watts. A frequência cardíaca vai ser 100... Isso aqui é possivelmente de algum trabalho, tá? Mas só para a gente comparar o sujeito destreinado com o treinado. A frequência cardíaca foi de 135. Veja que para enfrentar a mesma carga, o treinado enfrenta com muito mais tranquilidade. A frequência cardíaca dele é bem menor para enfrentar essa carga aqui. Vamos ver o volume sistólico. Foi de 120, do treinado já era um pouco maior. Veja que até um exercício leve, o débito cardíaco continua parecido. Ó. Por que o débito cardíaco está parecido? Porque aqui a frequência cardíaca está conseguindo dar conta no destreinado. Ela aumentou mais, né? Veja, a frequência cardíaca aumentou mais do que no treinado, do que no atleta, e esse aumento da frequência cardíaca foi capaz de manter o débito cardíaco. Só que como a frequência cardíaca tem lá seu máximo, ela não passou aqui de 200, então ela tem um limite, vamos ver o que acontece. Veja que no destreinado, frequência cardíaca será parecida com do treinado, mas olha o volume sistólico, que eu até destaquei. Não saiu do que era no exercício leve. O volume sistólico num destreinado não aumenta, não melhora. O coração dele não tem essa eficiência. Já no caso do treinado, no atleta, por exemplo, a frequência cardíaca chegou no máximo, mas deste momento, desse exercício leve até o máximo, o volume sistólico foi aumentando. Isso quer dizer que, à medida que a carga foi aumentando, o coração conseguia mandar mais sangue, diferente do destreinado. Por isso, o treinado consegue um débito cardíaco muito maior do que, débito cardíaco máximo, do que um sujeito destreinado. Então, em aproximadamente 40% do VO2 máximo, o volume sistólico alcança um platô em sedentários, mas continua aumentando em sujeitos treinados, por exemplo, como atletas. Repare também que o volume sistólico é maior para o atleta em qualquer momento, né? O volume sistólico sempre é maior para um atleta, portanto, é um marcador claro de eficiência do treinamento, o volume sistólico. Só não é uma medida muito fácil, né, de fazer, não dá para a gente fazer com facilidade, vai precisar de alguma estratégia como ecocardiograma, né? Porque não é uma medida fácil. A frequência cardíaca já é uma medida mais fácil. Aqui mostrando o débito cardíaco numa situação com uma pessoa com estenose mitral, é muito complicado mostrar essas comparações com cardiopatias, porque existem muitas cardiopatias, como essa, por exemplo, que é no âmbito de válvula, né, ou válvulas, mas existem diferentes, né, arritmias, cardiomegalia, diferentes insuficiências, as causas são muitas. Mas só para dar um exemplo, e uma coisa é clara, uma pessoa que tem uma cardiopatia vai ter um coração muito disfuncional. Então, quando se mede função do coração, a função do coração é sempre muito ruim comparado tanto ao sedentário com o atleta, nem dá para comparar. Então, veja que o volume, o VO2 máximo de uma pessoa com estenose mitral é muito baixo. Dependendo da insuficiência cardíaca, a pessoa não consegue subir alguns lances de escada. Aliás, com boa frequência é aí que se descobre uma insuficiência cardíaca. A pessoa vai tentar fazer um esforço um pouco maior, não consegue, fica muito fatigado, e aí é hospitalizado e se descobre que está com alguma insuficiência cardíaca. A frequência cardíaca não mudou tanto, mas o volume sistólico é claro que uma pessoa com problema no coração, neste caso da estenose mitral, mas existem muitas cardiopatias, muitos tipos de problemas no coração. E o débito cardíaco, que é um marcador de função, mostrando que está mandando pouco sangue a cada batimento. Então fica muito claro que é muito menor do que numa pessoa mesmo sedentária. Por isso que é importante entender um coração normal, porque a partir tanto da estrutura como de função de um coração normal, que seria o caso do sedentário aqui, que a gente dá para saber um coração disfuncional e um coração com uma capacidade muito maior. Quais os mecanismos de explicação disso? Aumento das câmaras cardíacas,
e menor frequência cardíaca permitem maior volume de sangue durante a diástole. Então imagina, você tem uma câmara cardíaca maior. E como a frequência cardíaca agora ela é menor, ou seja, é mais, a cada minuto o coração bate menos, significa que dá mais tempo para o coração encher. A fase de diástole, de expansão, ela tem mais tempo para o sangue, para o volume de sangue que está chegando. E com isso, com a frequência cardíaca menor, você tem mais tempo, você tem uma câmara cardíaca maior, então você tem um volume diastólico final maior no sujeito treinado que no destreinado. Cardiomiócito de pessoas treinadas produzem mais força, tem alguns mecanismos de explicação, melhora do transiente do cálcio, por exemplo, e também uma melhor resposta do mecanismo de Frankenstein, que vocês já viram em algum vídeo que eu mandei para vocês, quem está fazendo disciplina comigo. Menor resistência periférica, portanto uma menor pós-carga, então você vai ser capaz de ter um coração mais eficiente enfrentando uma pós-carga menor. E uma rede mais ampla para direcionar o volume, já que você passa a ter uma rede vascular maior do que uma pessoa destreinada. Então essas coisas contribuem para o maior volume sistólico e, consequentemente, maior débito cardíaco de pessoas treinadas. E como são as respostas agudas ao treinamento de força? Eu acho que eu nem falei das respostas agudas. Não, falei sim, do aeróbio, eu mostrei lá em diferentes casos. Como são as respostas agudas ao treinamento de força? Volume sistólico, eles botam um ponto de interrogação porque não tem muita informação. Mas veja, na fase concêntrica e excêntrica, não mostrou diferença ou até diminuiu, no caso do volume sistólico, na fase concêntrica. Isso pode ser exatamente porque você está causando contração em vários músculos, dificultando a ejeção do sangue, então pode ser que o volume sistólico até diminua um pouco. No excêntrico não mostrou diferença ou aumentou. Na fase excêntrica é uma fase de relaxamento, não de relaxamento, né, mas de menor contração do que na fase concêntrica. O débito cardíaco não houve diferença, aumentou um pouco, nesse caso certamente pela frequência cardíaca, porque já que o volume sistólico pode até diminuir. E no excêntrico aumentou um pouco. E adaptações no treinamento de força, adaptações cardiovasculares crônicas em repouso decorrente de exercício de força, ou seja, se você comparar uma pessoa antes do treinamento de força e depois de um tempo de treinamento de força, numa situação de repouso, o que se espera? Aqui as pressões, né, que eu já falei lá, nosso halter diminui um pouco, mas vamos aqui para os volumes sistólico e frequência cardíaca, por exemplo. O meu interesse agora era o volume sistólico, e o restante eu já falei. Volume sistólico absoluto aumenta pouco ou não se altera. Absoluto é sem correção pela área de superfície corporal. Quando você faz uma medida relativa, não muda, tá vendo? Então, o treinamento de força não, pelo menos do tanto de estudo que nós temos até agora, não tem mostrado grandes alterações. Diferente do treinamento aeróbico de longa duração, produz adaptações cardíacas mais significativas do que o treinamento de força. Função cardíaca na sistólica e diastólica também não se alterou. Adaptações cardiovasculares crônicas, volume sistólico para carga absoluta aumenta, a carga relativa, até botar na interrogação que tem pouco estudo. Isso é uma outra coisa também que tem que sinalizar, né? Isso aqui não tem alteração porque é uma questão de fenômeno mesmo, ou porque talvez a gente ainda tenha poucos estudos. A gente vai ter que acompanhar ao longo do tempo se isso aqui é de fato um fenômeno. O treinamento de força não produz grande impacto no volume sistólico e por consequência no débito cardíaco, ou se é uma questão de ainda não temos estudos suficientes para conseguir uma interpretação mais refinada, né?
Uma rápida apresentação sobre o fluxo sanguíneo, do que acontece do ponto de vista de uma resposta aguda, né, no fluxo. Se você imagina, isso está no livro de fisiologia de vocês, aqui é uma referência antiga, mas está nos livros mais novos, no fluxo sanguíneo no exercício físico. Nesse caso aqui eu estou dando um exemplo de um exercício aeróbio que sai do repouso e aumenta para perto do máximo, né, aumentando 5 vezes aqui. Dependendo da pessoa, é o máximo sim. Né, vai para algo perto do máximo. Então, a gente está chamando de exercício extenuante. O que a gente percebe é que a mudança de fluxo sanguíneo em diferentes órgãos, como sistemas, né, muda muito do repouso para o exercício. Numa situação de exercício, 84% do fluxo sanguíneo estará na musculatura esquelética. Isso em percentual. Então, isso daria 21 litros por minuto. E as outras áreas, percentualmente, caem muito. Só uma atenção. Aqui a gente está mostrando, vamos dar um exemplo do... Deixa eu ver aqui... O cérebro. O cérebro é um bom exemplo. Veja que o cérebro, no repouso, ele dava algo na casa de... representa, então, nosso fluxo sanguíneo agora, eu dando aula, vocês assistindo, no cérebro, na casa de 14% do volume do sangue do repouso. Isso dá 700 ml. Numa situação de exercício, veja que no cérebro, que era de 14%, caiu para 4%. Mas o volume é até maior do que antes. Então, o fato de ter caído percentualmente não quer dizer que o volume absoluto ele tenha sofrido prejuízo. Ou seja, pelo contrário, no caso do cérebro até aumentou um pouquinho. Mas percentualmente, comparado ao músculo esquelético, diminuiu. Você tem que lembrar agora que antes estava passando 5 litros por minuto. Agora está passando 25 litros a cada minuto. Portanto, é possível diminuir percentualmente, mas manter um fluxo suficiente. Tá? Então depois vocês dão uma lida aí com calma o que aconteceu com cada região. O fluxo ele é coordenado por um centro, principalmente coordenado por um centro cardiovascular. Esse centro, que é uma região que fica aqui no tronco cerebral, numa região chamada bulbo, é chamado de centro cardiovascular. Então ele coordena tudo que se refere ao sistema cardiovascular. E obviamente é um sistema involuntário. E ele recebe informações de muitas regiões. Tudo que está acontecendo lá na musculatura, então alterações, você passou a trabalhar a musculatura, você tem receptores mecânicos da alteração mecânica, receptores metabólicos, que vão mandar informação aqui para essa região, esse conjunto de neurônios da região do bulbo, do centro cardiovascular. No coração você tem reflexos, chamado de cardio, e no pulmão também, reflexos cardiopulmonares. Você tem os baroreceptores, são receptores de pressão muito importantes, em 2 locais, carótidas e aqui logo na saída da aorta, na base da aorta. Você também tem comandos vindo do córtex, e esse conjunto de informação que é recebido aqui vai ser as informações que a gente precisa, que o centro cardiovascular precisa para alterar um punhado de coisas. Então vai mudar a frequência cardíaca, aumentar ou diminuir, dependendo das informações que recebe. Vai modular o tônus da vasculatura na região muscular, aumentando a vasodilatação na região da musculatura esquelética, diminuindo a dilatação em regiões viscerais, então causando vasoconstrição aqui, mais vasodilatação aqui. Tá? Então, só para dar uma noção geral. E aqui é só para lembrar vocês dos baroreflexos, que é um mecanismo muito importante de interpretação da pressão arterial. Você tem um por aqui,
nessa região, e duas regiões que interpretam pressão. Essa pressão aumenta, isso aqui identifica, manda informação para o centro cardiovascular, e isso, com essa informação, vai agir no coração, dependendo da resposta, aumentando ou diminuindo a frequência cardíaca, né? Quando há um aumento de pressão, ele vai mandar uma informação para cá e essa região vai diminuir a frequência cardíaca, diminui a frequência cardíaca, que é para diminuir a pressão, porque quando diminui a frequência cardíaca, diminui o débito e com isso diminui a pressão. Então é um mecanismo muito importante para regulação orgânica. E que em pessoas hipertenso crônico, essa sensibilidade aqui dos barorreflexos estão alteradas. Então está menos sensível. E o exercício aparentemente melhora essa sensibilidade. Tá? Finalizando, mas há outras coisas que, né, não dá para... tem muita coisa sobre o assunto. Há coisas também sobre o volume sanguíneo que muda, o comportamento, alterações hormonais e hormônios, você tem uma infinidade, angiogênese, produção de vasos, sobre o VO2, então tem muita coisa para falar sobre respostas e adaptações que envolva a fisiologia, mas eu me concentrei mais especificamente no coração, que é da disciplina, e no sistema vascular, desse sistema cardiovascular, para dar conta dessa disciplina em particular, que é uma disciplina que está relacionando tópicos especiais, relacionando exercício e cardiopatias. A parte de cardiopatias ficará com colegas que continuarão disciplinas depois. Então, é isso. Essas são as aulas que eu acho que vale a pena quem está na disciplina ter uma noção. Tá? E acho que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, muito provavelmente um site que eu construí já estará em atividade, e nesse site vocês terão de cara nele lá esse livro para fazer download, quem quiser. E lá também tem outras coisas minhas, né? Produções, enfim, é um site pessoal onde eu disponibilizo coisas minhas. Devo fazer também em breve uma newsletter, né, um relacionamento de mandar atualizações sobre área de treinamento para quem tiver interesse. Tá? Então, quem tiver interesse, entra lá no site. Caso ele esteja disfuncional, pode ser porque eu esteja mexendo nele, mas ele volta rapidinho. Então, creio que quando você estiver assistindo, ele esteja funcional. Quem quiser assinar essa newsletter, ela vai começar depois de pelo menos umas 50 pessoas inscritas, para que a gente possa ter algum debate, né? Senão não dá nem para a gente debater. Então é isso. Até o nosso encontro.